Você está sintonizado na Agenda Econômica da TV Senado. O setor de agronegócios no Brasil passou por uma verdadeira revolução nos últimos anos. O país não somente passou a ter lugar de destaque no ranking dos produtores mundiais de alimentos, como deu grandes saltos na pesquisa e na conquista de novas tecnologias no campo. A pesquisa agropecuária no país ocupa hoje lugar de destaque, seja na produção de transgênicos e de sementes resistentes a pragas, como na clonagem de mudas e no domínio de novas técnicas de plantio. Para falar dos avanços tecnológicos no setor rural brasileiro, a Agenda Econômica convidou ao programa de hoje o chefe-geral da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, o Dr. Mauro Carneiro. Participa da entrevista conosco o jornalista Beto Almeida. Dr. Mauro, muito obrigado pela sua presença nos estúdios da TV Senado. Eu que agradeço. Eu queria começar, ainda que não seja especificamente, eu sei que a Embrapa é formada de vários setores, eu queria falar um pouquinho geral da Embrapa. Queria que a gente, até para dar para o público, né, o grande público brasileiro, uma noção do que é realmente a qualidade, né, dessa grande empresa que o Brasil montou desde 73. Vamos falar um pouquinho da história da Embrapa? Claro. Como que surgiu a Embrapa e quais eram os propósitos iniciais? Na realidade, o Brasil, naquela época, tinha um grande problema, que a gente não tinha autonomia na produção agrícola. Nós vivíamos de pacotes, os pacotes eram importados de outros países, e a aposta do governo naquela época é que, para que a agricultura progredisse, a gente teria que ter tecnologia própria e desenvolvimento próprio aqui no Brasil. E a Embrapa foi concebida com esse grande propósito, né? Nós tivemos, na época, uma exportação, digamos assim, maciça de pessoas. A Embrapa mandou muita gente para o exterior, no sentido de se apropriar de conhecimentos, né? E essa turma que foi para o exterior foi que criou, vamos dizer, a base da Embrapa. Então, esse era o propósito principal, né? Dar autonomia agrícola para o país. E quais foram as suas primeiras pesquisas? Primeiro, produtos muito tipo mandioca, feijão, já entrava nas preocupações da empresa, nesse início? Principalmente, se criou naquela época as unidades, os centros nacionais, né, que iam cuidar muito da questão de produção de grãos. Claro que naquela época o milho, o arroz, por exemplo, eram culturas que tinham como alvo principal da produção, porque o arroz é um alimento básico e o milho também, inclusive para a produção animal, né, para comida. E foi criado também naquela época o Centro Nacional de Recursos Genéticos, que pretendia aí, trazer para o país o germoplasma, porque na realidade, não sei se é de conhecimento de todos, o Brasil, apesar de um país mega diverso, como é conhecido, é extremamente pobre em recursos genéticos. Toda a nossa base alimentar, na realidade, vem de outros países, né? Ela não é nativa do Brasil. O arroz, o feijão, o milho, né, o trigo, a soja, essencialmente tudo que a gente conhece vem de outros países. São germoplasmas que vêm de outros países e o Brasil não tinha. Então foi criada essa unidade de recurso genético que deveria, então, trazer esse material para o país, guardar esse material, distribuir esse material para as câmaras ou para os programas de melhoramento da Embrapa, né? Então, basicamente, você tinha um sistema central que, vamos dizer assim, que podia importar germoplasma, que nós éramos carentes, e algumas unidades que trabalhavam com as principais culturas de alimento no país, movida aí por esse germoplasma que era internalizado no Brasil. Doutor Mauro, aquela decisão histórica de montar a Embrapa em bases estatais, que é uma empresa estatal, ela coincidia com uma série de outras iniciativas do Estado brasileiro para alcançar em cada setor também a chamada independência tecnológica, ou, digamos, eliminar a dependência tecnológica que havia. Assim foi na Telebrás, Siderbras, Embratel. Bom, hoje a Embrapa é um fato, com repercussões internacionais, respeitada internacionalmente, mas tudo indica que estaria havendo, pelo menos é um debate que há em setores da mídia, um fortalecimento, novamente, das iniciativas estatais, dos setores estatais, e isso traduzido orçamentariamente, não só no caso da Embrapa, de outros setores também. O senhor acha que houve uma certa atenuação durante um certo tempo
esse novo fortalecimento, como é que o senhor explicaria depois que o mundo passou por tantas transformações e crises? Eu acho que a Embrapa teve no início, né, essa época de investimento forte, e depois de algum tempo, eu acredito que, não posso precisar exatamente o período, né, mas nós, mais recentemente, tivemos realmente uma queda muito grande de investimento, tanto em pessoal como em infraestrutura. Né, as infraestruturas nossas de pesquisa realmente vinham numa situação de deteriorização muito grande. E, recentemente, com o Parque Embrapa, isso deu um novo gás, né? As estruturas estão sendo modernizadas, o nosso quadro pessoal também está sendo revisto, modernizado, né? Porque o perfil, na realidade, da ciência também mudou, né? E a gente precisa aí de ter novas especialidades. Então, o advento aí do Parque Embrapa foi muito positivo para a Embrapa, né? Nesse sentido, de modernização da infraestrutura e também de pessoal. Qual é um pouco o quadro de pessoal, assim, em termos de mestres, doutores? Como Nós temos hoje por volta de 8.700 empregados na Embrapa, dos quais cerca de 2.000 e pouco são pesquisadores, né? E desses pesquisadores, basicamente 70% tem doutorado, e principalmente todos doutorados no exterior, na Europa, nos Estados Unidos. A grande maioria é formada no exterior. Ou seja, é um quadro realmente invejável de competência, né, que está aí a serviço da sociedade. Fala um pouquinho sobre a biodiversidade brasileira, até para a gente entrar nesse contexto da pesquisa. O que representa a biodiversidade brasileira com relação ao mundo? O Brasil é considerado um país mega diverso, né, e alguns dizem que cerca de 20% da biodiversidade do mundo estaria localizado no país. 20%? 20%, o que é um número bastante expressivo, né? Como eu disse, nós vivemos esse contraste, que somos pobres em recursos genéticos, que são aqueles que nós utilizamos para alimentação, agricultura, e ricos em biodiversidade, né? Quais os países estariam acima do Brasil em biodiversidade? Em biodiversidade, o país é um dos maiores países de biodiversidade do mundo. O Brasil, exatamente. E o que é importante a biodiversidade? Porque ali, vamos dizer que a agricultura entra numa nova era agora, que é a era dos bioprodutos. Nós tivemos um avanço formidável em tecnologia. Hoje você tem tecnologias que permite você estudar o DNA dos organismos vivos, né, as proteínas, os micronutrientes, os metabólitos. Existem tecnologias muito potentes e que pode, então, como se fosse uma lupa, né, ir nessa biodiversidade e buscar novas propriedades, seja elas farmacêuticas, seja de uso para a agricultura, seja para a indústria. Então, surge a era da nova bioindústria, onde o que move essa bioindústria é exatamente a biodiversidade. São as características que esses seres vivos possuem, de diversidade, que, ao ser estudada, podem ser apropriadas em processos ou em produtos. Então, a agricultura do futuro, ela, vamos dizer, encena com essa novidade, que ela deixa um pouco o limite da alimentação e parte para limites até da saúde, da indústria, né? Ela assume um outro tipo de abordagem, inclusive. Daí a importância de que essas estruturas, né, como o caso da Embrapa, sejam modernizadas para que elas possam ir acompanhar esse desenvolvimento e trazer ao país a competitividade que ele precisa. Essa biodiversidade que o senhor cita, né, esse tesouro que nós temos, ele é tão grande que até nos leva a perguntar se nós não teríamos demorado, como país, a entender a sua riqueza para estruturar empresas como a Embrapa e um sistema nacional de pesquisa agropecuária consolidado como é hoje. Houve essa demora? Houve relutância? O que foi que houve? Era dependência? Olha, Beto, eu acho que tudo veio, eu acho que é um pouco estágio cultural até da própria humanidade, né? Os conhecimentos não estavam postos na realidade. Os conhecimentos não estavam postos, se desconhecia um pouco, como um todo no mundo, o valor que eventual que a gente tivesse. Eu acho que já foi a formação da Embrapa para o país, já foi com uma visão muito boa de futuro, né?
E eu acredito que... Uma visão estratégica. Estratégica, com certeza, né? E a biodiversidade, a valorização da biodiversidade é uma coisa bem mais recente, né? Os países, essa preocupação é coisa que veio a partir da Convenção da Biodiversidade, né? Que essa consciência começou, então, a se espalhar pelo mundo. Então, eu não acredito que a gente tenha dormido no ponto, vamos dizer assim. Mas, talvez, os marcos regulatórios que a gente tenha sejam muito fortes para que permitam aí realmente a exploração disso de uma forma mais fluida, né, pelo país. Eu acho que esses marcos regulatórios estão sendo revistos, existem aí projetos de lei que estão tramitando aqui na Câmara e acredito no Senado, que vão rever, pressupõe a revisão desse marco regulatório. E, como vocês sabem, né, a economia anda com marco regulatório. Se o marco é impeditivo, acaba que as coisas não deslancham, né? Você tem que encontrar aí um ponto de equilíbrio que permita com que, né, os direitos sejam respeitados, né, e que permita o lançamento da economia, né, e a geração dos produtos. Porque de nada serve a biodiversidade ficar quieta lá na floresta ou no cerrado ou nos outros biomas se ela não chega ao consumidor, né? O bem maior da pesquisa tem que chegar até a pessoa, seja na saúde, seja na alimentação, seja na indústria. Enquanto isso não acontece, isso não perde de sentido, né? O senhor falou aí num banco genético, né, que a Embrapa tem realmente um banco onde ele armazena lá os genomas e tal. Como é que é isso? Como funciona? E qual é o potencial disso? E o que é que nós temos lá armazenado? O que é que precisa ainda armazenar? Como é que está essa questão hoje? Para você ver, apesar dessa visão estratégica, né, que a Embrapa teve, inclusive de criar essa unidade e o banco genético, hoje todo país desenvolvido, vocês viram recentemente em Svalbard, na Noruega, o banco de sementes no meio do gelo, lá para preservar todos esses germoplasmas. E nós, por iniciativa aí da Embrapa, foi criado esse primeiro banco que hoje está sediado lá na Embrapa Recursos Genéticos. Onde fica isso? Aqui em Brasília. Aqui em Brasília. Como é que é? São câmaras frigoríficas? São câmaras que ficam a menos 20 graus. Nós temos mais de 100 mil acessos de sementes, né? Que dá mais diversidade possível, principalmente de germoplasmas exóticos, que é o que a gente usa para a nossa alimentação, né? Arroz, feijão, trigo, coisa exótica. Para a gente isso é exótico, né? Isso é exótico. A gente acostumou com ele. É o dia a dia. A administração do nosso presidente, Dr. Pedro Arraes, agora, esse ano, elencou aí esse ano como o ano do recurso genético vegetal na Embrapa. E uma das ações que o presidente está privilegiando é a construção de um novo banco de germoplasma, uma nova coleção de base, que a gente chama. Essa coleção de base vai iniciar a construção esse ano e com a ajuda, inclusive, dos deputados aí aqui do Distrito Federal e, notadamente, o deputado Hollenberg, que está nos apoiando muito nesse sentido, né? E que foi quem aí capitaneou aí um grupo de deputados que tem apoiado a construção desse banco. Agora, o atual, qual é a capacidade dele? Quantos tem lá de armazenagem? O que é que tem lá de armazenagem? Nós temos mais de 100 mil, 107 mil amostras, ele pode ir a cerca de 400, 500 e o novo pode ir a 750 mil, o novo banco. Você imaginar que em 35 anos a Embrapa armazenou aí cerca de 100 mil, né? Nós temos aí uma capacidade prevista de 750 mil. Então, é um banco razoável que vai dar aí, com facilidade, né, capacidade de armazenamento de amostra por um bom período de tempo. Porque você pode pegar essa amostra e fazer com que ela se desdobre. Exatamente. É o seguinte, normalmente, não é isso? Normalmente esse material ele fica guardado nesse banco de germoplasma e ele fica ali guardado numa temperatura muito baixa. E parte desse material normalmente vai para os bancos de germoplasmas da unidade. Vamos, por exemplo, a Embrapa Soja. Se nós temos material estocado que a soja é de origem da China, né? Não é nativa no Brasil.
Então, nós temos lá os acessos de soja que estão estocados a -20. Nós temos uma unidade que é o centro de soja, que precisa da variedade da soja que veio lá do seu centro de origem, que é a China. Então, esse material também é passado para o centro de soja. E o centro de soja faz, então, o desenvolvimento de novas variedades que são usadas aí pelos os produtores de soja. Normalmente, essas novas variedades, quando elas são criadas, uma amostra dela também volta e é estocada dentro do banco de germoplasma, do banco da Colbase, da coleção de base, que é uma coleção de longo prazo. Então, é um sistema ativo que recebe material, essencialmente, aí no caso do exterior, essa variabilidade genética, estoca, distribui para as unidades que estão trabalhando com os cultivos e estoca de volta o que é gerado. Então, é um banco, por isso é um banco, né? E o nosso mesmo, o que é que tem lá de genoma brasileiro? Tem muita coisa que é nossa, nativa, né? Sim. Nós temos também materiais nativos. O que é que tem lá? Agora, no caso das sementes, esse banco é um banco de sementes. Então, você também tem o material que é material in vitro. Por exemplo, os cultivos que nós temos aqui, que vamos dizer que o nosso índio utilizava aqui, era a mandioca, era o amendoim, não é? Então, no caso de amendoim, você pode estocar como semente. Mas no caso da mandioca, por exemplo, você estoca como in vitro, como um cultivo in vitro, em pequenos explantes. Então, tem outros modos também de conservação. Tem conservação por criopreservação, que é a -80, tem conservação in vitro e tem também o banco de sementes. Então, sim, pois não. Sim. O que é permitido a gente estocar por semente é estocado, mas muitos dos cultivos, vamos dizer que são nativos, muitas vezes eles são estocados in vitro ou então por criopreservação. Agora, como o nosso programa aqui é o Agenda Econômica... E nós estamos derivando tá bem. Agora, eu gostaria que o senhor fizesse uma explicação didática da importância, por exemplo, de um banco genético para o desenvolvimento econômico. Por exemplo, a gente sabe que houve adaptação, desenvolvimento e adaptação da soja para diversos climas no Brasil, né? Ou mesmo do arroz, várias safras já são possíveis, né? Isso tem uma importância, portanto, na economia. Claro, que o senhor fizesse essa explicação didática para nós. E o valor é incalculável, né? O valor é incalculável. Haja vista aí, você pode tomar como exemplo a soja ou as variedades de milho, que até muito recentemente, 50% das variedades de milho do país eram variedades geradas para a Embrapa, até muito recentemente. Então, o que ocorre é o seguinte, os centros de origem é um centro de diversidade. Você tem ali todo tipo de característica, porque foi ali que aquelas plantas nasceram. Então, se você pega a soja, por exemplo, como você pode ter soja de cor preta, você pode ter soja resistente a um tipo de patógeno, isso chama variabilidade genética. Essa variabilidade genética permite que os programas de melhoramento gerem cultivares para qualquer tipo de característica. O que nós não temos é essa variabilidade genética. Por isso a gente é dependente desse germoplasma exótico. Então o banco ele permite isso, ele importa esse material, importava na realidade, que hoje o fluxo de germoplasma está restrito, né? Mas o fato é que você tendo essa variabilidade genética... A gente não consegue mais exportar? É por causa da importância que houve no mundo do germoplasma, quando se viu a importância disso e o impacto que isso poderia ter, não só para a agricultura, como para a indústria, ou como para a saúde, né? Houve uma restrição um pouco desse comércio. Então, os países exportadores pararam. Essa transferência de germoplasma, hoje ela tem um tratado de recursos genéticos internacional, que um pouco regula esse trânsito. E tem algumas culturas que são de trânsito facilitado. E outros os países já retêm isso, porque significa, muito valor, né? Então, essa variabilidade genética... comparativa. Claro, que é o valor disso. E a agricultura brasileira não teria, ou a Embrapa não teria gerado tantas cultivares, né, das diversas culturas, se não fosse essa variedade genética, essa variabilidade genética importada. Então, na realidade, é isso. O grande valor de uma coleção de base é isso, porque ela é o repositório de variabilidade genética que
assim que você tem uma demanda, seja por uma praga que entrou na cultura, né, ou por uma característica específica, você pode pegar essa variabilidade, levar para um programa de melhoramento e daí alavancar um novo cultivar que vai aí ser vendido e plantado e dominar o mercado, né? Os Então, bioinseticidas e o combate às pragas no próximo bloco. Aguarde. A pesquisa agropecuária no Brasil é o tema de hoje do seu Agenda Econômica. Está aqui conosco o Dr. Mauro Carneiro, chefe-geral da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, o Senagem. Participa da entrevista o jornalista Beto Almeida. Mauro, vamos falar um pouquinho de bioinseticidas, né? Primeiro, o que é o bioinseticida e em que estágio de desenvolvimento desses bioinseticidas nós estamos através da Embrapa. De novo, né? O bioinseticida nada é mais que um produto também da biodiversidade microbiana, né? E neste caso aí não é importado, é a biodiversidade nativa, em que você, procurando na diversidade dos micróbios, né, dos micro-organismos nativos, você encontra algum que é capaz de matar ou de controlar uma outra praga. Então, estudando, caracterizando a diversidade genética dos micro-organismos, você é capaz de encontrar esse micro-organismo que tem uma propriedade especial contra uma praga, uma lagarta. Dá um exemplo. Por exemplo, recentemente nós desenvolvemos um bioinseticida, o ponto final, chamado ponto final, que ele é capaz aí de matar, é um bacillus que é capaz de matar as lagartas, principalmente das hortaliças e do milho, né? Então, qual que é a questão aí do bioinseticida? Primeiro, vem nesse anseio, né? Nós tínhamos aí, até agora, a agricultura muito voltada para a produtividade, né? Bater a 100 mil toneladas, etc. E hoje você tem aspectos de qualidade e sustentabilidade associados à produção agrícola, e que é muito importante. E o caso do bioinseticida, ele se insere um pouco dentro desse cenário, porque é um produto que não polui o meio ambiente, é um produto natural, né, e que tem uma ação efetiva contra uma praga específica. Então, essa praga, aí de novo, ressaltando a importância da biodiversidade, né? Agora, existem situações que, embora o potencial de desenvolvimento científico esteja presente, alcançado já pela Embrapa, existem, às vezes, situações que são problemáticas pelas regulações econômicas. Vou dar um exemplo. Vocês, com certeza, na Embrapa, desenvolveram um bioinseticida contra o dengue. Sim, né? Sim. Só que para que ele alcance o mercado, para que ele vença as licitações, para que ele tenha capacidade de desenvolver com aqueles produtos que dominam o mercado, que são de origem nos laboratórios internacionais, aí é que está o X do problema. E aí, nesse sentido, vocês têm a capacidade científica, mas nem sempre ele pode ser utilizado. Pois é, Beto, você coloca muito bem, né? Porque nós, a Embrapa, a gente desenvolve uma tecnologia e a gente não vende essa tecnologia no mercado, não aparece lá no mercado. Normalmente a gente atua com licitações e contrato e transfere isso para que seja explorada pelo setor privado, né? É claro que isso reverte em royalties para a Embrapa, realimenta o sistema Embrapa. Então, tem sido assim, a Embrapa foi criada com esse foco, e eu acredito até que uma missão também muito nobre, que é de criar um sistema privado, nacional, forte, e que eu acredito que isso é muito importante. Tem algum exemplo de uma pesquisa feita, que depois escolheu uma empresa privada, e através dessa empresa privada se produziu... Eu tenho um exemplo até que eu queria até, me lembrei exatamente disso. Eu disse para vocês, muito recentemente, até recentemente, as variedades de milho desenvolvidas para a Embrapa dominavam 50% do mercado nacional. Hoje é baixíssimo, não chega provavelmente em torno de 1%. O que aconteceu? Várias empresas, sistema privado, isso aí... uns 10 anos atrás, talvez em 95, talvez. Mas o ambiente nosso, se lembra que antes do acordo TRIPS, o Brasil não reconhecia a propriedade intelectual, né? A partir do TRIPS, a gente reconheceu a propriedade intelectual, criou um marco legal de entrada das empresas transnacionais no país. O que eles fizeram? A primeira coisa, principalmente as grandes empresas de semente, elas compraram todos
as iniciativas privadas que nasceram, muitas delas oriundas, inclusive, da Embrapa, com tecnologia da Embrapa, e se apropriou, inclusive, de muito germoplasma que estava sob a tutela dessas pequenas empresas, né? E você teve aí uma ação que foi feita, vamos dizer, com grande dificuldade, né? De gerar tecnologia, de criar aí pequenas empresas nacionais, e que não houve nenhuma política de sustentação dessas empresas. Então, para chegar, o produto chegar ao consumidor, que é a nossa principal função, né? Hoje a gente depende que haja um setor privado organizado, né, que faça essa transferência. Mas no caso desse que eu estava citando aqui, do bioinseticida da Pois dengue, não, porque parece que vocês transferiram a tecnologia para uma empresa privada, até de Brasília, né? Uma pequena empresa. E continua funcionando da mesma forma, né? Você tem o setor aí de defensivos ou de bioprodutos, né? Você tem grandes empresas também atuando, né? E nos processos de incubação, inclusive que nós também trabalhamos nesse processo de incubação, são geradas pequenas empresas. Nós procuramos incentivar a formação de pequenas empresas. E uma dessas tecnologias foi essa tecnologia aí do bioinseticida contra a dengue. Então, essa tecnologia, então, foi feito um contrato entre a Embrapa e uma dessas pequenas empresas, né, que passou, então, a vender esse biopesticida no mercado, né? E, de alguma forma, essa empresa não consegue se impor no mercado. Agora, só para entender... Falta aí, eu não sei se incentivos, devidos incentivos do Estado, eu acredito, né, para que essas pequenas empresas sejam fortalecidas, né? A mesma coisa que... Olha, tem outro exemplo muito clássico, a questão da insulina. A insulina o projeto Insulina, foi desenvolvido, inclusive começado aqui na UNB, foi desenvolvido uma produção de insulina, que é um produto aí, que o país é dependente, né? Foi criada a Biobras, que começou a fabricar a insulina, eu acredito, no norte de Minas. E Montes Claros. Quando a Biobras começou a realmente perturbar o mercado, ela foi comprada por uma dessas empresas, grandes empresas do setor, e que, na realidade, o preço da insulina da Biobras era o que foi vendido no mercado, o que ele era vendido era 3 vezes maior, né? E pronto, acabou. Agora, aparentemente, recentemente eu ouvi falar que essa patente da insulina estaria sendo explorada aqui, inclusive no DF, para a produção de insulina. Não sei como que está essa história. Foi desenvolvida pela Embrapa também. Não. Essa? Não. Não, não. No caso, a UNB esteve muito presente na desenvolvimento. Não foi desenvolvido pela Embrapa. Será que não estaria faltando, doutor Mauro, uma espécie de atualização das normas? Por exemplo, que as licitações feitas pelo Ministério da Saúde para a compra de bioinseticidas contra a dengue, elas talvez não contemplem ainda o fato de que há uma tecnologia brotando aqui. Portanto, essa pequena empresa não tem capacidade de concorrência. Eu acho que falta uma coordenação maior? Eu acho que nós sofremos desse mal desde muito tempo, né? Nós não estamos conseguindo gerar um setor privado nacional, né, que produza, né, o que foi pesquisado. Exatamente. Isso não está acontecendo. Por isso, a dificuldade que a gente tem, a produção científica no país é razoavelmente boa, mas a conversão disso em tecnologia é baixíssima. Porque se não tem um setor privado nacional que tenha ou leis que protejam a formação desse setor privado nacional. Então, eu acho que falta política, mas de uma forma geral. Não só para esse caso é um exemplo disso, mas eu acredito que esse exemplo ilustra, né, a falta de sustentação política que existe para a geração de empresas de base tecnológica no país. É preciso que elas sejam incentivadas, porque sem isso não tem como a tecnologia deixar, né, os bancos das universidades, dos institutos de pesquisa e chegar até o consumidor. Tem que ter, do outro lado, um setor produtivo que faça isso. Agora, qual o interesse que a transnacional tem de adotar essa tecnologia? É realmente difícil, porque... Só vai querer o lucro, né? Não, compete com o produto dela. Né? Exatamente. Você tem produto desenvolvido, você tem uma estratégia comercial,
que vem da matriz não necessariamente está alinhado com os interesses nacionais. Então, eu acredito que deveria realmente haver um programa sério, né, de sustentação aí das empresas de base tecnológica no país. Tá, eu agora, acredito que isso está faltando. Na prática, eu queria saber assim, por exemplo, tem lá no Paraná um grande produtor de feijão, aí surge uma praga lá, a Embrapa vai lá na área, estuda, isola aquela coisa e produz uma semente que é imune àquele tipo de praga. Como é que essa semente vai ser distribuída lá no Paraná para todos os produtores? Então, a Embrapa produz a semente básica desse... Uma vez que ela gera o cultivar, ela produz uma semente básica que você tem uma licitação para as empresas que queiram multiplicar isso e vender. A Embrapa uma licitação mesmo. Você tem licitação. Então, isso pode ser adotado também para tudo, para os bioinseticidas? Claro, tudo. Adotado para tudo. Então, toda a tecnologia que a Embrapa gera, seja na área animal, vegetal, micro-organismo, né? Essa tecnologia ela é disponibilizada por intermédio de licitação e de contratos, né? E não tem privilégio, né? Não tem privilégio. Isso é normalmente feito dessa forma, pelas leis vigentes. É que no caso fazendo um paralelo, no caso da Embraer, criou-se uma gama de empresas produtoras de equipamentos que se desenvolveu. Pois é. Né? No caso das tecnologias da Embrapa, ainda está por ser fortalecido. E eu acredito que esse é um gap. É um gap, foi claro, né, ainda mais no mundo moderno. Talvez naquela época, bastava a Embrapa, ela gerava seus produtos, a competição interna dos mercados, das grandes empresas, era pequena. Né? Então, os produtos que a Embrapa gerava, ele praticamente tinha ali o mercado ávido para absorver. Então, era muito simples. E um setor nascente de semente, naquele momento, foi criado no país. Só que esse setor foi todo vendido. E não houve uma política de sustentação para que ele fosse competitivo, né, frente às novas situações econômicas. Né? Uma vez eu estive num seminário na Alemanha e falando disso que tinha acontecido, né, e os alemães ficaram assustadíssimos. Mas como o governo não fez nada para impedir que isso ocorresse? Eu falei, não aconteceu nada. As empresas foram vendidas. Agora, se você recriar esse ambiente, é praticamente impossível. É um ambiente que existiu naquele momento, né, e que a situação de competição era uma, a situação de demanda de cultivares era uma. Né? Então, é muito difícil você retomar esse cenário. É muito difícil. Questão, por exemplo, assim, vamos falar um pouquinho questão do animais, né? Como é que estão a pesquisa na Embrapa em torno da clonagem dos animais? Quem vê muito falar em clonagem parece uma coisa de televisão, coisa de ficção, mas a clonagem é uma realidade dentro da Embrapa. Lá ninguém acha estranho a clonagem, não é isso? Não, de jeito nenhum. Primeiro porque é preciso lembrar uma coisa, né? A clonagem ela tem como objetivo primeiro o resgate. Nós temos variedade genética que veio desde a colonização, que veio com os colonizadores, que estava se perdendo. E nós temos raças que, por exemplo, junqueira, que estão em desaparecimento, em vias de desaparecimento. Né? Então, a clonagem nos permite multiplicar esses animais. E nós temos aqui, a Embrapa tem uma fazenda aqui em Sucupira, aos 40 quilômetros daqui, onde a gente tem também um banco genético animal. Então, a clonagem para a gente é um instrumento também de resgate, de você tentar aí... Porque são animais que estão extintos? Extinção, né? Com risco de extinção. Então, tem porco, tem aí, cabra, etc. Né? Sim, aí você faz a clonagem em laboratório, e aí multiplica esse animal e aí devolve lá pro produtor, para aquele... Não, mas nesse caso não. Nesse caso é com o único objetivo de conservação, para não deixar se perder. Certo. Mas, por outro lado, a gente não pode esquecer que tem animais que têm um valor muito grande. Né? Tem animais que valem 1 milhão, valem muito mais que isso. Esse animal clonado, desculpe a ignorância, esse animal clonado, ele se reproduz normalmente? Reproduz normalmente. Então, o que a Embrapa mostrou foi exatamente isso. Que você faz a clonagem, esse animal é viável, nós já temos netos de clone, bisnetos, então, quanto à viabilidade dele como animal, isso a Embrapa já mostrou que isso está tudo bem.
Então, o próximo passo é que surgiu, então, o interesse dessa demanda. Se você tem um animal que tem um valor de carne ou de leite, né, muito importante, e são animais de raça muito caras, né, que são leiloados aí a milhões, você também pode clonar esses animais, né? E a Embrapa, atualmente, nós estamos procurando exatamente trabalhar aí em parcerias, no sentido de, dependendo da demanda, atender essas demandas. Tem um projeto atualmente em Uberlândia, que no caso tem um contrato com a Brasif, né, essa firma aqui dos aeroportos, né, inclusive com o apoio do BNDES, onde a gente foi montado um laboratório lá, e a Embrapa está transferindo essa tecnologia lá para essa infraestrutura, para clonar animais. Já nasceu um animal, já nasceu um animal clonado lá, e o objetivo é outro. E nós aqui na Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, nós estamos aí também com um projeto muito interessante nesse sentido, porque são tecnologias caras, a fertilização in vitro, né, a clonagem, são tecnologias muito caras. E o produtor, o pequeno produtor, ele dificilmente tem acesso a essas tecnologias. Então, nós recentemente conversamos aí, estamos trabalhando nesse sentido junto com a OCB, que é a Associação Brasileira das Cooperativas, inclusive com o apoio também do deputado Hollenberg, que tem nos ajudado muito também nessa discussão, no sentido de que a gente possa criar uma estrutura de um banco de sêmen lá na Sucupira, na fazenda Sucupira, e a partir das cooperativas, utilizando a capilaridade das cooperativas e da associação de produtores, levar essas tecnologias que são muito caras até o pequeno produtor. De novo aí a questão, já está na hora de fazer o intervalo? Então, vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos no próximo bloco falando principalmente da questão de se os transgênicos são de fato cancerígenos, como algumas pessoas alegam. Aguarde. A pesquisa agropecuária no Brasil é o tema de hoje do seu Agenda Econômica. Está aqui conosco o Dr. Mauro Carneiro, que ele é do Senargem. Ele é chefe-geral da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. Participa da entrevista o jornalista Beto Almeida. Então, Mauro, eu queria entrar um pouquinho nesses transgênicos, né? Há algumas pessoas preocupadas, inclusive houve recentemente a entrevista do Jeffrey Smith, do Instituto para a Tecnologia Responsável, reforçando esse cuidado que se deve ter com relação aos transgênicos, que eles podem provocar alergias e coisas, até milhos transgênicos que deram para rato, o rato mudou de cor, sei lá, tem umas pesquisas assim, entendeu? E há os mais exagerados que dizem, não, o transgênico dá câncer mesmo e tal. Muitos países nem deixam mais e não querem mais importar transgênico e coisas desse tipo. Como é que está essa questão do transgênico? Como é que o senhor concebe isso, esse tema, essa polêmica? E o seu centro, que é um centro importante nessa área, como é que vocês avaliam essa questão? Eu vou só puxar um pouquinho para trás, porque até para colocar isso no contexto, né? Então, vem a pergunta, por que fazer transgênico? Por quê, né? Então, aí nós voltamos à questão da variabilidade genética. Você nunca vai observar, por exemplo, o que é nativo no Brasil? Amendoim, a mandioca. Dificilmente você vai esperar que nós vamos fazer um amendoim transgênico ou uma mandioca transgênica. Por quê? Porque nós temos variabilidade genética. Para qualquer coisa que você precisar, você pode ir na variabilidade genética e descobrir coisas que podem ser apropriadas. Agora, o problema do transgênico é quando nós não temos variabilidade genética, que dentro dos bancos de semente ou nos bancos de germoplasma, nós não temos variabilidade genética. Então, você precisa de quê? De introduzir essa variabilidade para criar ela. Então, veja bem, a ótica continua sendo a da variabilidade genética. Quando você tem, você não precisa de gerar. Mas, às vezes, você tem a necessidade de gerar essa variabilidade genética. Ou por um interesse comercial, no caso dos herbicidas, ou então por um outro interesse, seja de qualidade ou de sustentabilidade. Mas que hoje a gente consegue ver muito a questão dos herbicidas, não é? Que é isso que está sendo comercializado essencialmente no país, né? Então, só para posicionar por que dos transgênicos, né? Agora, eu acho que os brasileiros, eles podem ficar... Quer dizer, o transgênico é uma busca, você vai mudando a genética daquela semente para buscar uma que se adapte melhor àquela região. Exatamente, àquela situação. Então, você pode ter uma variedade... por exemplo, você precisa de uma soja num ambiente semiárido e que você não tem variabilidade para aquilo,
Você pode introduzir a resistência à seca via transgenia. Sim. Que é uma coisa bastante interessante, né? Se hoje a gente vê a questão dos herbicidas, que é isso que salta aos olhos por interesse econômico, né? Um dia nós vamos chegar a ter transgênico que seja realmente de interesse de qualidade, de sustentabilidade. Quer dizer, o transgênico é simplesmente uma semente modificada pelo homem. É modificado pelo homem, introduzir uma variabilidade genética para alguma coisa que você não tem variabilidade. E aí a pergunta, e na hora que eu faço essa mudança, essa alteração da natureza, eu posso provocar esses efeitos colaterais que alardeiam por aí? Olha, em princípio, você tem que lembrar o seguinte, tudo, desde a criação do mundo, tudo foi feito por mutação. Né? A variabilidade genética surgiu por mutação. Ao você introduzir, muitas vezes, os produtos que nós vimos consumindo, diga aí arroz e outros produtos, eram feitos por mutação com raios gamas, que muita gente não sabe, ou por mutação química. Então, essas mutações químicas e de raio gama, por exemplo, elas se fazem na semente como um todo. E depois o melhorista vai ali selecionando o que vive, o que sobrevive, e procurando ali se gerou alguma variabilidade genética. O que o transgênico faz é uma ferramenta única. Você pega um gene e introduz ele. Então, você não tem essa gama de mutações que ocorreu, por exemplo, no caso de uma semente irradiada por raios gama ou por mutagênese química, com EMS. Então, na realidade, essa tecnologia é uma tecnologia muito mais pontual do que as que vinham sendo geradas e conhecidas como melhoramento clássico. Ela porque você permite você pegar um gene e introduzir ele. Mas a potência que isso tem é tão grande, na capacidade de gerar, claro, um produto comercializável, e você vê aí que as grandes empresas que dominam essa tecnologia, eu acredito que isso é que tenha gerado, né, essa celeuma em torno do transgênico. Porque ninguém gosta de saber, e às vezes eu tive em alguns debates sobre isso, né? E muitas vezes as pessoas saíam e falavam, mas cadê os transgênicos na Embrapa? Só tem transgênico da Monsanto, da Bayer, da não sei o quê. Né? Porque muitas vezes o que as pessoas não gostam é de ver um bem como a segurança alimentar, um bem como a comida que você põe no seu prato, sendo controlada de uma forma pelas transnacionais. Né? De forma oligopólica. Né? Exatamente. Ou seja, dependendo do interesse econômico que está em jogo, simplesmente essas coisas podem mudar. Ora, isso não é telefone celular. Né? Mas não é exatamente por causa disso, doutor Mauro, que surgiu esse conceito chamado precaução, ou seja, enquanto não haja uma comprovação de largo prazo, de que não haverá realmente desdobramentos negativos nesses produtos, a precaução deve prevalecer? Beto, mas já se passaram o quê? 20 anos que você está comercializando esses produtos, né? E eu acho que a legislação em vigor, ela, em termos de biossegurança, e a CTN-Bio brasileira, eu acho que tem um grande mérito, né? São profissionais competentes e eles têm toda a condição de demandar, vamos dizer, estudos, avaliarem esses estudos. E quando, por acaso, né, um produto for disponibilizado para a sociedade, esse produto tem toda certeza absoluta, né, que ele não traz nenhum efeito colateral para a saúde humana ou animal. Mas o senhor estava comentando aqui antes do programa, estava conversando, o senhor estava comentando que há países que compram, eu quero comprar soja do Brasil, mas não quero a soja transgênica. Então, por que esses países fazem? Se não existem esses perigos na saúde, por que esses países fazem essas exigências? Eu não quero o transgênico. Quero o produto, mas não quero o transgênico. Aliás, a maioria dos países europeus hoje preferem a soja limpa. Né? O que é? É só essa precaução que o Beto está falando? Para a alimentação humana, né, é mercado, né? Mercado. Eu acho que você tem aí um mercado e as pessoas, os países, têm essa escolha, né, de consumir o material não transgênico para a saúde humana. Eles consomem para ração animal, a Europa, e não consomem para a saúde humana. Né? Depois eles comem um animal e dá no mesmo. Né? Mas eu acho que toda tecnologia, se você olhar retrospectivamente para essas tecnologias, a própria vacina, tudo que... ela leva um certo tempo de maturação, que normalmente é estimado em cerca de 30 anos. Né? Quando ela surge, ela
causa esse tipo de preocupação, né? Que é totalmente legítima. E coisa de câncer, existe alguma evidência? Não, isso não. Incidência de câncer, não. Isso é conversa. Agora, tal como lá na questão Isso é conversa. do bioinseticida. Você não vê agora a vacina da gripe suína, né? Estão falando... Tá todo mundo com medo aí, negócio da... Isso é assim mesmo. O Oswaldo Cruz também enfrentou uma batalha no país imensa. Isso é assim mesmo. O que eu acho que... E eu acho que é legítimo. Acho que a sociedade tem que realmente colocar essas coisas, vir com as posições, né? Isso aí foi muito positivo para essa geração dessa tecnologia, porque permite com que seja ela realmente uma tecnologia segura, mas eu acho que atrás de tudo isso aí ainda está a independência tecnológica do país. Né? O problema não estaria exatamente nisso, né? Como lá funciona no setor de bioinseticidas, né? Em última instância, a dificuldade vai estar num setor altamente controlado, cartelizado por algumas empresas multinacionais. No caso transgênico também, o perigo ou a apreensão e a discussão também decorre dessa monopolização. Não tenho dúvida, Beto. Até há leis, né? Há leis, o fato da existência de leis significa que os setores de saúde consideram a questão da precaução como um direito, ou pelo menos de alertar as pessoas. Esse produto é transgênico. A sociedade tem que saber, e tem que ser sagrado, né? Eu acho que tem todo o direito, isso tem que ser debatido, tem que ser colocado, e tem que ter o direito das pessoas saberem, não tenho dúvida. Agora, o uso do transgênico faz muita diferença na produção agrícola de um país? Aí que tá, né? Se tem um mercado que eventualmente paga mais por esse produto, acho que o produtor tem que fazer as contas, né, e saber se mais vale ele plantar ou exportar para um país que tem esse requerimento, essa demanda de não transgênico, né? Eu acredito que cada é um caso e no final o produtor tem que ter informação e saber o que é mais adequado para ele, né? No caso da soja, por exemplo, os grandes importadores da soja brasileira têm preferido soja não transgênica. Agora, você vê como são as coisas, né? A Embrapa, inclusive, esse evento da Monsanto foi introgredido numa cultivar da Embrapa e ela paga royalties para a Embrapa. Esse royalties tem realimentado a pesquisa. E agora, recentemente, nós fizemos um outro evento com a BASF, que é outra empresa transnacional. E nesse caso é muito interessante, porque, diferentemente do primeiro caso, a tecnologia que foi utilizada para gerar esse evento da BASF era uma tecnologia da Embrapa, patenteada pela Embrapa. Ou seja, esse evento ele vai ser comercializado no mundo todo. Inclusive, o material que era para os outros países, para a China, etc., já foi, inclusive, está em fase de veiculação. Uma patente da Embrapa está sendo utilizada para gerar um evento que vai ser plantado no mundo todo. Né? E a Embrapa e o país vai receber aí royalties devido em função disso. Então, nós não estamos tão mal assim na tecnologia, mas esse caso foi um caso emblemático porque a biossegurança, ela que é o que permite que as normas que permitem que você diga, esse material não é nocivo para a alimentação, vamos dizer assim, e para o meio ambiente. Nós tivemos esse exemplo, não vamos falar aí mais de teoria, né? Um exemplo prático, é que o custo da biossegurança desse evento custou 5 milhões de dólares. Então, veja só a questão. Não adianta o país ter a competência, as universidades, a Embrapa, ou sei lá, as outras instituições públicas do país, né? Ter a competência de gerar eventos eventualmente transgênicos. Porque para ele conseguir que esse evento chegue ao mercado, aí de novo nós voltamos para o mesmo lugar, ele precisa de 5 milhões de dólares para tratar a biossegurança. Então, da onde que uma instituição pública hoje, né, vai tirar 5 milhões de dólares para jogar numa coisa dessa, sendo que nós temos outras demandas? Claro. Você tem as demandas que nós estamos discutindo aqui, de agricultura familiar, tem as demandas de orgânicos, tem as demandas na área animal. Quer dizer, a Embrapa, que tem esse mosaico aí de 45 unidades,
né, cada uma tentando operar numa área da agricultura que seja importante para o país, eventualmente ela não tem condição de dedicar 5 milhões de dólares para gerar a biossegurança de um evento transgênico. Então, esse problema é um problema que uma hora terá que ser revisto, né? No decorrer do tempo, quando essas tecnologias estiverem completamente sedimentadas, né, talvez a normatização da biossegurança terá que ser revista, porque isso atualmente é um impeditivo para que o país lance produtos nessa área. Mais uma vez, deixando isso confinado na mão dos oligopólios. É o mesmo problema do bioinseticida, né? Por isso que a pequena empresa não ganha uma licitação do Ministério da Saúde, só os grandes laboratórios. Então, de novo, a gente passa da questão aí de uma política pública, né, coordenada no sentido de sustentação. Não adianta o esforço do Ministério da Ciência e Tecnologia de eventualmente... É claro que isso é muito importante. Você aumentar a massa crítica em ciência e tecnologia do país é corretíssimo e a gente tem que continuar incentivando isso. Mas se você não tiver na outra ponta, né, um setor privado, nacional, né, que esteja absorvendo isso, essas tecnologias, ou internacional, mas que esteja assediado no país, absorvendo essas tecnologias, né, e gerando de volta, fazendo com que isso chegue ao consumidor e gerando de volta benefícios para as empresas públicas que estão desenvolvendo essas tecnologias, a conta não fecha. Então, Mauro, apenas para a gente entender a questão operacional, né? Antigamente nós tínhamos a Embrater, que juntava as Emater e tal, que tinha as pessoas para levar a tecnologia até o homem do campo e tal. Acabou o sistema Embrater, a extensão rural, né? Técnica e extensão rural. O governo Collor fechou. E aí, como é que isso foi suprido na prática? É a Embrapa que está fazendo isso? Quem está fazendo esse papel de difusor, né, na ponta? Você tem muitas as empresas estaduais, e diga-se de passagem, né? A gente está aqui falando um pouco, eu sei que o foco é a Embrapa, né? E a Embrapa sozinha, não foi a Embrapa sozinha que vamos dizer, trouxe tantos benefícios assim para a agricultura nacional. Tem um sistema. Você tem o sistema Embrapa, o Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária, que envolve as universidades, envolve as empresas estaduais, né? Os institutos de pesquisa. E foi esse conjunto que propiciou essa alavancagem da agricultura nacional. Mas quem está fazendo esse papel de levar... Então, muito dessa transferência de tecnologia, muito dela é feita pelos sistemas estaduais. Daí o estreitamento mais recente com o PAC... Em matéria em cada estado. Exatamente. Onde há, né? Com sistemas estaduais, para que a gente utilize mais essa capilaridade do sistema. E o nosso presidente, o Pedro Arraes, que é recém-possado também, veio muito fortemente falando sobre essa política, da gente estreitar essas relações aí com as cooperativas, com as associações de produtores, no sentido da gente aproveitar a capilaridade do sistema, né? Então, eu diria que esse é o grande desafio. Assim como é o desafio lá de você ter empresas que eventualmente dá vazão e comercializa o que é gerado, também nós temos esse desafio para o pequeno produtor, né, de fazer com que essa tecnologia chegue a eles. E aí a gente usa a capilaridade das empresas estaduais, tem que usar as cooperativas, mais as associações de produtores, né? Realmente esse é um problema. Esse é um gap que ficou e que a gente está tentando suprir aí de outras formas, né? E com o tempo, o problema foi esse. Com o encurtamento de recursos orçamentários para a Embrapa, ela que vinha sendo a coordenadora desse sistema nacional, ela perdeu muito essa habilidade, porque ela não tinha mais recursos e permitia aí alavancar os projetos em parceria com as empresas estaduais. E com o PAC esse orçamento foi refeito? Com o PAC nós tivemos, depois de um longo e tenebroso inverno, nós tivemos aí a retomada desse investimento, né? Cresceu na Embrapa para o setor estadual. Os recursos cresceram em quanto? Olha, eu não sei te falar o número exato, né? Nós executamos 1 bilhão 850 milhões esse ano passado. Eu não saberia te dizer quanto que foi. Mas cresceu. Cresceu. E o Agenda Econômica fica por aqui. Se você tiver críticas, dúvidas ou sugestões ao nosso programa, use o nosso portal para deixar o seu recado, www.senado.gov.br/TV. Se você quiser fazer contato diretamente com o nosso entrevistado, use o seguinte endereço eletrônico, saque@senagem.gov.br.
Nós agradecemos a entrevista e os esclarecimentos que nos foram prestados pelo chefe-geral da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, Mauro Carneiro. Agradecemos também a participação do jornalista Beto Almeida. A você de casa que nos acompanhou, muitíssimo grato pela sua audiência e até o próximo Agenda Econômica. Até lá.